Você já pensou em abandonar a faculdade de engenharia eletrônica, por exemplo, e vender sua arte, sei lá? Então, este livro aqui defende que a eletrônica é uma arte, então se sua área for engenharia eletrônica, você não precisa fazer isso. Pelo menos é o que esses autores aqui defendem, então eu vou falar um pouco mais sobre este livro aqui neste vídeo. Então, é o seguinte, muitos livros de eletrônica voltados para o nível de engenharia, eles têm aquela abordagem de mostrar várias fórmulas, de mostrar um desenvolvimento analítico de como as coisas funcionam, explicar os conceitos assim. Se você for pegar aqui o livro do Razavi, Fundamentos de Microeletrônica, você vai ver bastante disso, cálculo de impedância, de entrada, de saída. Não vou mostrar agora porque tem um monte de livro em cima aqui, mas você já deve saber como que a coisa é. E eu não estou dizendo que esse tipo de abordagem é errado. Não, é muito necessário muitas vezes, só que às vezes você precisa de algo para acompanhar, para ver se aquela teoria desce ou entra na sua cabeça, melhor falando, né? E este livro é um que vem com essa proposta. E quando a gente vê muita gente, muitas vezes na internet, principalmente, não em livros, mas em canais, em vídeos por aí, alguém supostamente tentando explicar de uma forma mais simplificada, mais didática, acaba que algumas vezes a pessoa abre mão do conteúdo para mostrar quase nada, entregar um conteúdo super superficial e sem explicar o que deve explicar e às vezes colocando alguns erros conceituais bem graves assim. Então tem um pessoal que então não dá para confiar em tanta coisa que você encontra, que você vê pela internet, mas este livro ele traz essa abordagem e você pode confiar na procedência, pelo menos, né? Esses aqui, ó, não é brasileiro, é tradução do maior clássico da área. Eu não conheço nenhum outro livro que tenha essa forma, que tenha essa abordagem de dizer assim, a arte da eletrônica. Olha o título do livro, né? Então, quem são esses autores, Horowitz e Hill? Então, eles têm aqui a descrição não, digamos assim, a bio, né, desses autores aqui, ó. Eles são lá de Harvard e esse livro aqui, como já dá para presumir pelo título, ele é bem prático e ele é inclusive fruto do trabalho em uma disciplina denominada Laboratório de Eletrônica. Então, não é uma coisa de baixo nível, não é uma coisa ensinada em qualquer lugar, é na Universidade de Harvard. Então, qual que é a grande diferença aqui? Como eu falei, muitos livros eles enchem muitos autores enchem o livro de fórmula e eu não, como eu disse, não quer dizer que está errado, mas tem o seu momento e você pode considerar que no momento você precisa de alguma explicação mais corrida, com texto e tal. Aí, se você abre um livro desse, você pode se surpreender e ver que é isso que esse livro traz. Olha só, vou abrir aqui em páginas aleatórias aqui, ó, para você ver como que, ó, técnicas de baixo ruído. Tem um circuito desenhado aqui, mas o resto é praticamente tudo texto. E com isso você consegue aprender bastante coisa. Não estou falando que o conteúdo de engenharia eletrônica se resume a isso. Não, isso aqui é a Bíblia e não precisa de nada fora disso. Não é isso que eu estou falando. Mas com isso você pode aprender muita coisa que talvez você tivesse dificuldade para aprender com os livros tradicionais, com esses outros aqui, que também são excelentes dos seus modos, né? Aí, uma outra, olha só, as analogias aqui que ele traz aqui, ó, homem transistor aqui, ele gosta de botar umas piadas no meio do lugar aqui fazendo comparação com matemáticos. Um matemático definiria linearidade dizendo que a resposta para só onde... E outros aqui que eu nem lembro aqui, mas assim, se você comprar esse livro, tiver esse livro e parar para ler algumas notas de rodapé aqui, você vai achar umas coisas bem curiosas, engraçadas, jocosas, para dizer o mínimo, que coisas que podem tornar o seu estudo mais ameno, digamos assim. Então, aqui é uma opção bem interessante para aprender vários conceitos que você pode ter dificuldade com outros livros. Pode ser um ponto de partida, você já está
já pegou algo mais introdutório, já viu uns vídeos na internet sobre o assunto, já, sei lá, já está alguns semestres na faculdade e quer se aprofundar mais, mas não quer encarar um livro desse, um livro mais tradicional. Esse aqui pode ser uma boa ideia, mas qual que é o conteúdo aqui? Esse é um outro ponto interessante, que ele não é tão específico, ele é bem geral, tanto que ele é bem pesado, estou até cansado de segurar aqui, brincadeira, mas ele não é focado assim, em circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, em dispositivos ou em microcontroladores. Não, ele tem um pouco de tudo. Isso é interessante também. Ó. Ele começa aqui, ó, fundamentos. Aí ele vai explicar fundamentos que costumam ser ensinados em livros de circuitos elétricos, em disciplinas de circuitos elétricos. Aí depois ele vai logo para transistores, que não é o que costuma acontecer em outros livros. Aí transistor de efeito de campo, amplificadores operacionais, circuitos de precisão, filtros, osciladores, isso costuma ter em livros de circuitos eletrônicos, técnicas de baixo ruído, isso aqui você pode achar isso em livros mais especializados, mas você não vai achar com tantos detalhes práticos, assim como nesses livros mais comuns aqui. Integração entre analógico e digital, aí ele vai falando sobre a parte de eletrônica digital aqui também, memória e tal. Então, ou seja, ele começa explicando o que é tensão e corrente, resistores em série paralelo, e lá para o final ele está falando de, olha só, microcontroladores. Então, um conteúdo assim bem vasto, para que requer um nível de matemática não tão avançado assim. Então, se você sabe um básico de matemática, você consegue encarar isso aqui. Talvez até assim, eu diria que ensino médio, você sabe bem, fez bem a matemática do ensino médio, você consegue encarar isso aqui tranquilamente. É como eu falei, não estou dizendo que isso aqui é suficiente, que você vai aprender tudo que precisa, que os outros livros são desnecessários. Não. Que os outros livros exageram no que precisa. Não. Cada um tem seu mérito, cada um tem a sua aplicação, e este aqui pode ser bem interessante para o momento que você está estudando, para aprender algumas coisas sobre um olhar de um ponto de vista mais prático, digamos assim, de umas explicações mais simples de entender, esse tipo de coisa. Então, como eu faço sempre, vou deixar aqui na descrição o link para você comprar na Amazon, o link de afiliado, para você poder ver quanto está e comprar lá. E se você tem algum comentário sobre este livro, gosta desse livro também, deixa aqui os seus comentários para outras pessoas lerem, e outras sugestões de livros também pode deixar aqui. Até o próximo vídeo.